Seja bem-vinda de novo, Júlia. Esse é o segundo Oi! quadro, é o mesmo dia, então vou pular aqui um pouco da introdução. Júlia, quando você percebeu que sua relação com o peso estava afetando sua saúde e a qualidade de vida? Pessoal, fica aqui até o final que a gente vai mostrar qual que é o problema da romantização das blogueiras hoje no Instagram, nas redes sociais. Qual que é o problema disso, tá? A gente vai, Fica aí. porque vai falar sobre padrão de beleza, vai falar sobre tudo, tá? Mas vamos lá. Essa é a pergunta número 1. Então, eu cheguei a pesar 160 quilos em 2021 e eu tenho compulsão alimentar. E nessa época era muito grave, assim, a pandemia ela intensificou muito a minha compulsão alimentar. E eu fui morar sozinha, pedia muito iFood, não cozinhava, comia uma pizza inteira sozinha, 4 hambúrgueres de uma vez. Era uma coisa de louco, assim, era uma coisa absurda o tanto que eu comia. E hoje eu percebo que eu estava tentando preencher vários vazios e lidar com a ansiedade que eu tinha e não, de uma forma não saudável, né? E aí eu comecei a perceber que estava sendo um problema a minha obesidade quando eu não conseguia fazer absolutamente nada. Eu não conseguia andar, eu ia pra academia, eu não conseguia entrar no aparelho de tão gorda que eu tava. Eu não conseguia fazer nada, não conseguia ter uma vida normal. Às vezes até para tomar banho era difícil. Então eu vi que eu precisava de ajuda. E antes de recorrer à bariátrica, eu fui para um spa de emagrecimento em 2021, em junho de 2021. Eu fui para lá eu achei que eu ia emagrecer, sei lá, 30 quilos. Eu fiquei 15 dias. Eu emagreci 6 quilos. E aí foi um grande choque, assim. Ai, nossa, eu não emagreci 30 quilos no spa de emagrecimento. E aí. O pessoal acha que vai ser rápido sempre, Eu né? achei que ia ser assim, e eu já tinha ido no cirurgião antes de ir do spa, e ele falou, Júlia, se você conseguir emagrecer sem a ajuda cirúrgica, ótimo, beleza, vai lá. Mas se você não conseguir, volta aqui pra gente operar. Então eu fui pro spa, vi que não ia dar certo, que eu não ia conseguir emagrecer sozinha, mas continuei comendo, engordei mais 30 quilos, e só depois de engordar mais 30 quilos que eu busquei a cirurgia. Então eu tava no meu auge dos 160 quilos. E não conseguia fazer nada, era uma vida muito difícil. Eu era muito ofegante, eu não conseguia respirar direito, eu tive apneia de sono, tudo tava horrível na minha vida em questão de saúde. E aí, naquela época, a cirurgia, no caso, foi o último recurso, então. Sim, eu operei em janeiro de 2022. Só para contextualizar, eu operei em janeiro de 2022. Eu fiz a técnica sleeve. Eu tive uma complicação na cirurgia. Não sei se a complicação é a palavra certa, mas tive uma questão na cirurgia. Que eu tive uma estenose no estômago, que a comida, né, o estômago do sleeve é assim. E a comida ela tem que passar aqui para baixo. Só que ela não passava, ela ficava só aqui em cima. Então eu passava muito mal. Eu vomitava tudo que eu comia. Eu fiquei 2 anos vomitando muito, desenvolvi esofagite, que pode piorar e virar um câncer se você não tratar. Eu tive vários problemas por conta disso e meu estômago deu uma torção também. Eu acho muito importante, então, falar que não é só buscar uma cirurgia, né? Porque tem muitos riscos, né? Sim, Eu acho que a cirurgia realmente tem que ser um tem recurso que ser um recurso pensado, posterior. conversado com o seu profissional e tudo com o seu médico. E aí, né, voltando à história, eu fiz uma segunda cirurgia bariátrica para corrigir essas questões que aconteceram. Então tem 6 meses que eu fiz a segunda no método bypass. Meu estômago era assim, agora ele é uma bolinha pequenininha e eu já emagreci, contando com as 2 cirurgias, uns 75 quilos. Mas não deixou de fazer exercício, não, que se você olhar lá no Instagram dela, ela tá lá fazendo. Sim, eu faço Porque exercício. uma coisa que as pessoas acham é que fez a cirurgia, pode voltar milagre. com os maus hábitos, Não. mas volta tudo. Se você não mudar a sua cabeça, você não vai mudar seus hábitos. Se você não mudar seus hábitos, você vai engordar, você não vai emagrecer. E o estômago ele vai voltando, né? Então assim, tem que ter cuidado com isso. Se você faz cirurgia, pensa que é só a última saída, assim, é a última solução que você tem, sua última cartada. Então agarra isso com todas as forças e realmente muda de vida, sabe? Queira mudar de vida, queira fazer diferente, sair dos hábitos antigos que te fazem mal e realmente buscar uma vida saudável. E buscar ajuda, né? Sim, com certeza. Sem ajuda não dá. Assim, você tem que ter um acompanhamento. Até para fazer cirurgia, tem que ter acompanhamento antes com psiquiatra, psicólogo e tudo. E o pós-cirúrgico também é muito importante você estar acompanhado com psicólogo, com psiquiatra e com os outros médicos da equipe multidisciplinar, o nutricionista. A Duda, que é minha nutricionista, ela é especialista em bariátrica, por exemplo. Então eu confio muito nela, eu confio muito em tudo que ela faz, porque ela é
especialista nisso, né? Então, buscar bons profissionais faz toda a diferença. Com especialidade qualificada, né? Aham. Bom, então como você decidiu pela cirurgia bariátrica que você já falou e quais foram os seus maiores medos antes do procedimento? Meu maior medo foi de morrer. Eu tive muito medo de morrer. Durante a anestesia ali? Não, eu tive medo de morrer durante a cirurgia, porque eu tava muito gorda. Tava com 160, né? Os médicos falaram que tinha algum risco? Tem risco. Quanto maior você tiver, mais gordo você tiver, mais risco você tem. Então, assim, tinha um risco, igual toda cirurgia, só que eu tava com muito medo. E aí eu lembro que eu me paramentei toda, né? Não sei se é paramentar a palavra certa, mas eu me vesti toda lá pra cirurgia, sentei no banquinho e fiquei esperando a cirurgia. E aí eu fiquei 1 hora lá sentada, ou uns 40 minutos, não sei, o tempo não passava, ninguém me chamava pra cirurgia, e eu só pensando em todos os motivos que me fizeram querer a cirurgia, pra não desistir, porque eu tava prestes a desistir, porque dá muito medo de morrer, dá muito medo de dar errado. Então esse foi meu maior medo. E meu segundo maior medo foi de não perder peso, de não fazer diferença nenhuma. Mas assim, na primeira cirurgia eu perdi 50 quilos e agora eu já perdi 20. Eu 25 por aí. Eu acho que isso é bem legal de falar também, porque durante esse medo você deve ter pensado, nossa, e se eu tivesse mudado os hábitos E se antes, eu não tivesse comido tudo que eu comi? E se eu não tivesse parado de fazer academia? E se eu não tivesse... E aí vem aquele pensamento, não, aqui pode ser meus últimos momentos aqui nesse hospital. Vem aquela agora. coisa assim, tipo... Deve ser ruim demais. Vem aquele sentimento de por que eu não busquei ajuda antes? Por que eu não fiz antes? Por que eu fui naquele spa? Por que eu fui buscar uma ajuda que não era a ajuda ideal, sabe? Vem aqueles pensamentos assim, com certeza. Tudo que promete demais em termos de emagrecimento, você pode suspeitar. E você sabe muito bem disso. É um trabalho que demora, é um trabalho que é chato. Não vou mentir, é chato mesmo. Uhum. E demora. Quanto mais, se você quer emagrecer de forma saudável, vai demorar mesmo. Pessoas que têm grandes evoluções muito, muito rápido, ou é porque pegou muito pesado e ela começou a amar aquilo, ou ela fez alguma coisa que não foi tão saudável. O uso de esteroides anabolizantes, por exemplo. Ou Ozempic, as coisas, né? Tem várias formas. E mesmo assim, não é tão rápido quanto parece, tá? Esse remédio não tem milagre, não. Por exemplo, hoje eu tava fazendo boxe e suando. Assim, foi muito pesado o treino. E ao mesmo tempo que eu tava, ai que saco, eu quero que a sala acabe logo, que eu não aguento mais treinar. E eu tava assim, meu Deus, como é bom ter essa disponibilidade de novo, como é bom poder usar meu corpo pra treinar de novo, não ter 160 quilos, conseguir correr, uma coisa que eu não conseguia, conseguir andar, conseguir fazer exercício. É um privilégio, assim, que hoje eu encaro como um privilégio e uma escolha, uma decisão muito assertiva. E hoje a gente sabe que existem influências aí, que eu não vou citar o nome porque eu não quero ser processado, mas que romantizam a obesidade nas redes sociais por aí. É o que mais tem. Eu não falo quem é, mas tá por aí. E não é pouco, não. Tem muitos. Nos Estados Unidos teve muito disso, tá? Muitas influências lá também. No TikTok você vê vários, assim. Como que isso pode impactar quem sofre com essas condições? A romantização que você fala? Como que a romantização... Porque tem que entender que... Uma coisa que eu sempre falo. Tem que entender que uma coisa é você não seguir um padrão de beleza. Outra coisa é você romantizar que tá tudo bem ser obeso. Isso não existe. Tanto que você não vê profissional de saúde, psicólogo, médico falando isso, porque é antiético. Agora, como que isso pode impactar? Primeiro, a gente tem que entender o alicerce, né? Que obesidade é uma doença e ponto. Não tem conversa. Não tem conversa. Obesidade é uma doença e você não existe obeso saudável. E não existe isso. Não existe que você é obeso, mas é saudável porque faz atividade física. Tá, você pode até fazer atividade física, mas se é obeso, você não é saudável. Você tá com uma doença, você tá com uma inflamação no seu corpo, você tá doente. Então, você tem que tratar essa obesidade, assim. E essa romantização, ela faz com que muitas pessoas deixem de buscar ajuda. Vem com um discurso de, eu aceito meu corpo, aceito como eu sou e tudo. Mas até onde esse discurso não prega, não faz com que as pessoas deixem de buscar melhoras. Você pode muito bem amar seu corpo. Eu nunca deixei de me amar. Eu com 160 quilos me amava, gostava de mim, mas eu sabia que eu precisava mudar. Eu nunca deixei de tirar foto, nunca deixei de usar as roupas que eu queria. Claro que era mais difícil de achar roupa, mas eu usava roupas bonitinhas e eu me cuidava. Só que eu não deixei de me amar, mas uma coisa é se amar, outra coisa é romantizar a obesidade. São duas coisas diferentes. Você pode se amar e não romantizar uma coisa que é uma doença. Ninguém romantiza, sei lá, uma doença cardíaca. Por que vai romantizar a obesidade? Então, assim, é perigoso esse discurso de se ame a todo custo. Não, se ame, beleza, se ame.
mas não a todo custo. Não custe a sua vida, a sua saúde para se amar. Não se acomode Exatamente. em um momento que não pode se acomodar, né? Exatamente. Mas eu acho isso muito importante. Falar que não tem problema você está, vamos supor, gordinho ou gordinha, contanto que não seja obesidade, né? Tem os índices lá. Então, uma coisa é você estar fora do padrão de beleza, esse padrão de beleza que eu falo hoje em dia, antigamente era super magrinho, hoje em dia é mais fit, né? Com aquele lipo LED. Mas uma coisa é você não estar seguindo esse padrão. Perfeito, até porque quem tá muito seguindo esse padrão de beleza, de alta performance, geralmente também não é saudável, né? Tem muitas blogueiras que, por exemplo, elas acabam de parir e já fazem a lipo LED, assim, lá na mesa de cirurgia. Já fazem a lipo para saírem lipadas ali e saírem com o corpo shapeado. Então, não acredita em tudo que você vê na internet, porque não é real. Pois é, uma coisa é você aceitar que o seu corpo não precisa ser perfeito, um deus grego ali. Agora, outra coisa é você achar que tá tudo bem ser obeso. Aí já é outra coisa. É totalmente diferente, tá? Então tem lá, grau de obesidade e quando você está um pouco acima do peso. Um pouco acima do peso é ok, não é uma doença. Obesidade já é doença. Obesidade tá? é uma doença e é uma doença que mata muito. É uma doença que está crescendo cada vez mais no mundo. É uma doença que te tira a vida, te tira a qualidade de vida, te tira o sono, te tira coisas assim, momentos bons. Por exemplo, eu lembro de um momento que tava todo mundo subindo uma avenida aqui de Belo Horizonte, meus amigos subindo a pé para ir no McDonald's. Eu não conseguia subir, fiquei lá atrás, eu demorei 40 minutos, meia hora para subir um morro. Então, assim, é uma doença incapacitante, sabe? É uma coisa que realmente precisa ser vista e que mata. A obesidade mata, gente. Então, vocês precisam ter essa consciência de que sim, é uma doença e que não é para romantizar a obesidade. E como ela vem aos pouquinhos, a romantização ainda é pior, porque como ela vem aos pouquinhos, você demora a reagir. Se você demora a reagir, fica cada vez mais difícil de reagir. Sim. Quais foram os maiores desafios emocionais que você enfrentou após a cirurgia? Para quem não sabe como é o processo da cirurgia, você passa ali alguns dias, acho que 2 semanas na dieta líquida, depois vai para pastosa, depois você começa a comer sólidos, mas algumas coisas, bem aos pouquinhos. E na dieta líquida, você pensa em tudo, menos na dieta líquida. Você pensa em hambúrguer, você pensa em pizza, você pensa em tudo que você quer comer, mas você não pode. Então, é muito difícil emocionalmente lidar com a dieta líquida e com o processo de pós-cirúrgico se você não está em acompanhamento psicológico. Eu atendo várias pessoas que fizeram bariátrica e eu acompanho esse pós justamente assim, bem de perto, porque eu sei como que é difícil, eu sei como que é sofrido esse pós-bariátrica, que você vai no aniversário, tá todo mundo comendo coxinha, pão de queijo, bolo e você tomando sopa. É difícil, não é fácil de lidar, até porque comida é afeto, comida é uma coisa que te traz conforto, né? Quem é obeso geralmente usa a comida muito como uma válvula de escape e de repente você não tem mais essa válvula de escape. E aí, pra onde que você vai? O que acontece, né? O que você vai fazer agora? Então, você tem que estar num acompanhamento psicológico, psiquiátrico e multidisciplinar muito bom para que você saiba lidar com isso, porque é um grande desafio, sim, o pós-cirúrgico. Bom demais. Como que sua experiência pessoal influencia a maneira como você aborda a obesidade com seus pacientes hoje? Você atende? Eu atendo. Tem um paciente que eu atendi ele pré-cirurgia e pós-cirurgia. A gente passou por todo o processo juntos. E eu falava muito da minha experiência pra ele, a gente trocava muito. Até dá ajuda a confortar, né? Assim, a gente trocava muito sobre as experiências, o que ele tava sentindo, o que eu sentia, ele me perguntava como foi, eu falava. Porque a gente acha que psicólogo não pode falar da nossa vida, né, da vida pessoal, mas pode sim, pode falar, você pode ter autorrevelação, né? Você pode falar sobre você, não na sessão inteira, mas falar uma coisa ou outra você pode falar. Então, assim, eu falava sobre o meu processo, eu tentava ajudar ele a lidar com esse processo difícil. E hoje em dia eu acompanho alguns pacientes que passaram já pela cirurgia, mas que me procuraram no pós, quando já estava no limite, quando não tá aguentando mais lidar sozinho. E eu acho que eu ter passado pela cirurgia bariátrica me dá uma bagagem 2 vezes, né? Eu passei 2 vezes. Dá uma bagagem muito boa para lidar com essa instabilidade emocional que alguns pacientes podem relatar nesse processo. O que você diria quem está considerando fazer cirurgia bariátrica, mas ainda tem muitas dúvidas ou receios? Eu sugeriria vocês seguirem
blogueiros, porque hoje em dia a rede social ela é muito boa para isso, né? Para inspiração. Então, seguirem blogueiros que já fizeram a cirurgia, isso me ajudou muito para decidir a fazer a cirurgia, ver que realmente a cirurgia mudou a vida de várias pessoas. Então, siga pessoas que fizeram bariátrica, que têm uma vida saudável, que postam vida saudável, que postam rotina de treino. Sugiro você procurar uma equipe multidisciplinar, que nessa equipe tenha nutricionista, que tenha psicólogo, psiquiatra, que tenha o cirurgião que você confia. Tire todas as suas dúvidas com o cirurgião. Saiba os riscos, né? Saiba os riscos, vá em mais de um cirurgião. Busque outros cirurgiões para ver qual que você se identifica melhor, que você se identifica mais. E faça só se for necessário, né? E assim... Evitar, tipo, eu tô um pouquinho acima do peso, eu quero fazer isso. Não é assim que funciona. Não é assim. Você tem que enxergar, como eu falei, a cirurgia como sua última cartada, sua última chance. Se você já tentou de tudo, porque tem critérios também para fazer cirurgia. Você não pode só chegar e falar, quero fazer bariátrica. Tem todo um critério para você fazer, tem laudo psicológico que você tem que fazer. Então, assim, usa essa vontade de fazer bariátrica, e se você tiver apto a fazer, né, se você segue os critérios e tudo, como sua última cartada, sua última chance de mudar de vida. E agarra essa chance e muda de vida mesmo, assim. Muda completamente, faz tudo diferente e queira renascer. Eu vejo a minha segunda cirurgia bariátrica como um renascimento, assim. A primeira também, mas a segunda agora eu vejo muito como um renascimento, como uma nova chance de recomeçar. A segunda não deu colateral, né? Não, eu estou muito mais tranquila. Você sentiu alguma pressão ou julgamento externo durante a sua jornada com a obesidade após a cirurgia? Pessoas que te julgaram? Olha, antes da cirurgia eu sentia muitos olhares pra mim, porque eu era muito gorda, né? E a minha noiva, ela é baixinha e magrinha, então a gente ficava muito distoante. Então as pessoas comentavam sobre isso. Meu pai comentava muito também sobre meu peso e tudo, mas hoje eu entendo que não é por mal, porque ele ficava preocupado. Mas após a cirurgia, eu sinto uma pressão de... Se eu comer uma pizza, as pessoas já vão ficar, nossa, você fez bariátrica, você não pode comer pizza. Nossa, você fez bariátrica, você não pode comer hambúrguer, para de comer isso, você não pode comer chocolate. Claro que eu posso, mas a questão não é eu não poder, a questão é a quantidade que eu vou comer, a qualidade do que eu vou comer. Então, assim, eu posso comer, eu não vou me restringir pro resto da vida de comer uma pizza ou um hambúrguer, eu posso comer, mas eu não vou comer mais 4 hambúrgueres igual eu comia, ou uma pizza inteira, ou 2 litros de Coca-Cola. Outra coisa que eu queria falar, tem essa parte da romantização da obesidade, mas também tem a outra parte, que é o pessoal enchendo o saco na internet e julgando vidas alheias, né? Se você não é um profissional da saúde, não dá pitaco. Então, se você não for da família, por exemplo, você viu que foi o pai dela. Uma coisa é o pai dar um conselho. Outra coisa é um amigo, chega lá, um amigo aleatório, ou uma pessoa na internet que ela nem conhece, falando, você tem que fazer. Não funciona. Não comenta sobre o corpo de outras pessoas. Só se você realmente for... Deixa isso para os profissionais de saúde, por exemplo. Eu sou personal, às vezes eu tenho que falar que a pessoa está acima do peso. Infelizmente, eu tenho que falar isso. Mas eu falo, a pessoa que é profissional de saúde, ela é treinada para isso. Ela tem técnicas de persuasão, palpite, né? Não é um palpite. Tipo, nossa, você tá gordinho, não é pitaco, né? Então, evita ficar falando isso também, ficar julgando, porque uma coisa é julgar, outra coisa é persuadir ou fazer um conselho profissional, entendeu? Com certeza. Como lidar com comentários... é sobre isso. Como lidar com os comentários negativos sobre peso e aparência, especialmente vindos de pessoas próximas ou distantes, né? Igual a gente fala. Às vezes não é fácil, assim, pra mim não era fácil meu pai ficar falando, Júlia, para de comer doce, porque eu queria comer o doce, então não era fácil ele ficar falando, você tá engordando, você tá comendo doce, para. Eu não gostava de ouvir isso, mas assim, eu sabia que era pro meu bem, assim, meu pai, tudo bem falar, mas eu não gostaria que outras pessoas que nem me conhecem me julgassem, como já aconteceu uma vez nas redes sociais, que eu postei um vídeo dançando, uma trend de TikTok, assim, uma trend de dancinha, e aí me julgaram, tipo, nossa, você tá muito gorda, mas... então, assim, não é legal, mas claro que a gente sente, a questão não é não sentir, não sofrer com isso, claro que a gente vai sofrer se alguém comentar alguma coisa sobre a gente, a questão é como a gente vai lidar com isso. Porque a gente não controla os outros também. Assim, sofrer, claro que a gente vai ficar triste, vai ficar frustrado. E a questão não é fugir desse sofrimento. E sim, como que a gente vai lidar com isso? Como é que a gente vai... O que a gente pode fazer com isso? Será que a gente pode mudar? Será que essa pessoa tá falando uma coisa que no final das contas faz sentido? Então é refletir mais sobre isso também. Qual o maior benefício dos seus hábitos agora, pós-cirurgia, que agora tá fazendo
o plano alimentar, né? Com a nutricionista, especialista em bariátrica, né? Nutricionista. Aí depois, se quiser também deixar o @, a gente bota ela aqui. É dudadiniz.nutri, eu acho. Isso. Quais que estão sendo os maiores benefícios agora desse novo estilo de vida? Nossa, tá sendo Psicológico muito bom. E eu não gostava de esporte, hoje eu amo esporte. Hoje Você gosta de ir pra academia? Eu faço academia, hidroginástica, natação, boxe, yoga, corrida. Não nos mesmos dias, né? Não, vou intercalando as coisas. Isso é uma boa estratégia para você que não se importa tanto com o resultado estético, principalmente, porque a gente sabe que estética é musculação, né? Não tem como. Mas para você que quer ter uma vida mais saudável, uma das estratégias psicológicas que a gente usa é atividades que você gosta. E não a melhor de todas. Tem que ser, eu sempre falo isso com meus pacientes. Você pode fazer qualquer atividade física que você quiser. A melhor é que você vai. A melhor atividade física é aquela que você vai, que você gosta. Tem um paciente meu que tá fazendo hóquei aqui em BH. Tá fazendo hóquei. Eu nunca nem sabia que tinha hóquei em Belo Horizonte. E ele tá fazendo hóquei, tá amando. E ele não gosta de academia, ele não quer fazer outro exercício, mas ele tá super feliz no hóquei. Então eu falei, ótimo, beleza, continua indo no hóquei. E é isso aí, bora lá. E por último... Então, mas você achou que foram mais benefícios físicos ou psicológicos? Os dois, assim, tive muitos benefícios físicos, muito mais condicionamento físico, ainda preciso melhorar, ainda tenho muito a perder de peso, eu quero chegar nos 70 quilos. Mas eu acho que também todo mundo tem que, como é que fala? Todo mundo quer sempre melhorar alguma coisa do corpo, né? Não importa como... verdade, até todo mundo tá insatisfeito. A pessoa, assim, até bodybuilder ali tem que quer melhorar um pouquinho a mais, não tem como. Mas a saúde mental também melhorou muito, porque eu comecei a criar uma rotina de treinos, um hábito, a gente chama de hábito angular, né? Que é um hábito que puxa vários outros hábitos saudáveis. Então, o hábito angular de fazer academia puxa o hábito de tomar mais água, que puxa o hábito de dormir mais cedo, que puxa o hábito de comer melhor. Você vai ficando com preguiça de fazer as coisas fora da rotina. Porque o que adianta você ir na academia, se matar de treinar e depois comer descontroladamente durante o final de semana inteiro? Então não faz sentido. Então quando você vai pra academia, você presume-se que você quer mudar de vida, que você quer ter uma alimentação mais saudável. Então a academia é um bom hábito angular para começar. Se você não sabe por onde começar, tá perdido aí e onde começar na vida fitness, começa fazendo uma atividade física que ela vai puxando os outros hábitos. A última pergunta aqui, eu vou dar a minha opinião, aí depois você dá a sua. Que conselho você daria para quem está enfrentando a obesidade e não sabe por onde começar a buscar ajuda profissional? Vou fazer a minha opinião aqui primeiro. Principalmente porque a gente sabe que hoje precisa de atenção multidisciplinar, mas nem todo mundo tem condição financeira de pagar um psiquiatra, um personal, um psicólogo, um médico, enfim, nutricionista. Então, qual seria o conselho que eu daria? Se o seu problema é a compulsão alimentar, é psicológico. O psicólogo seria a sua prioridade. Sim. Se o seu problema é hormonal, o médico é a prioridade. Hipotireoidismo. Então, assim, vê procura saber de onde está vindo a fonte da obesidade, a fonte desses hábitos. Se é psicológico, se é físico, se é falta de atividade física. Agora, se é falta de instrução, tipo, você tem hérnia de disco e não quer fazer atividade física sem um acompanhamento, acho que o personal já seria a prioridade. Então, tem várias prioridades. Eu concordo completamente com o que o Arthur falou e eu só acrescentaria uma coisa. Reconheça que você precisa de ajuda. Reconheça que a obesidade é uma doença. Reconheça isso. Não fique assim, não é doença não, eu só tô acima do peso, mas vai ficar tudo bem. Não, reconheça que você precisa de ajuda, que vai ser benéfico para você. Então, eu diria isso, assim, o primeiro passo é você ter a consciência de que não tem alguma coisa errada. E, igual ele falou, olhar qual que é a sua prioridade. É isso aí, pessoal. Espero ter ajudado. Deem dicas aqui do que vocês querem ver no canal. Se inscrevam. Me sigam no Instagram. E segue ela aí no Instagram. Eu vou deixar aqui. O Arthur vai deixar aqui. Até mais, pessoal. Tchau, gente.